Pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe aonde andas por este grande deserto. Nesses 40 anos, o Senhor teu Deus esteve contigo. Coisa alguma te faltou. Vou repetir. Pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Nesses 40 anos, o Senhor teu Deus esteve contigo. Coisa alguma te faltou. Fala, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero ser a voz do que está sentado no trono, reinando, para a glória do Senhor. Amém. Sente. Do Senhor vem a provisão, Ele é o teu sustento. Repito, esse é o tema. Nós falamos aqui sobre muitas provisões de Deus, né? Você ouviu aqui, quando Deus chamou Elias, falou que iria ficar, e iria haver um período de seca, de estiagem. Deus chama Elias e fala assim: ó Elias, você vai lá para as torrentes de Quiriate, porque lá eu vou te sustentar, os corvos te levarão pão e te levarão carne, e você beberá das águas dessas correntes. E Elias foi. E aí, passando o tempo, vindo a estiagem, Deus fala com Elias: agora Elias, pega as suas coisas. Eu já falei lá em Serepta de Sidom com uma viúva, e ela vai te sustentar. Sai daqui e vai para lá. Elias sai, vai para Sidom, e lá, chegando em Serepta, ele encontra esta viúva catando lenha, né? Ele lhe pede um copo d'água e ele diz para ela trazer-lhe um bocado de pão. Ele profetiza para a viúva recebe a profecia do profeta, e ela prospera, e ela abençoa o profeta. Por quê? Deus é quem nos dá o sustento. Amém? É o Senhor que nos sustenta. Eu quero que você entenda que a mão de Deus é quem abençoa aquele que teme. Quem era o profeta? O profeta era um homem chamado por Deus, escolhido por Deus, temente a Deus, que vivia segundo a vontade de Deus. Quem vive segundo a vontade de Deus é sustentado por Ele. Presta atenção, eu gosto de repetir isso. Eu sou pastor, mas não sou religioso, né? A palavra religião, repetindo aqui, ela vem do latim, que significa religare, religação. E essa religação se refere à ligação, a religar o homem com Deus. Se precisa religar é porque um dia foi desligado. O homem, Adão, ele tinha tudo, nós falamos isso na primeira mensagem aqui, ele tinha tudo, mas quando ele pecou, rompeu-se a ligação de bênção do homem para com Deus. Então era necessário religar o homem a Deus de novo. Por isso que Deus enviou o próprio Filho dele, o unigênito, para que viesse na terra morrer por nós, ressuscitou ao terceiro dia, 40 dias depois ascendeu ao céu, foi recebido em glória, e ele mesmo quando estava aqui, ele disse: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Quem nos religa a Deus não é uma religião, não é uma denominação religiosa, mas quem nos liga a Deus, o nosso acesso a Deus chama-se Jesus Cristo. Então, se vamos falar de uma verdadeira religião, seria e é Jesus. Ele nos liga a Deus. Uma vez que você, arrependido, aceita Jesus como seu Salvador, você passa a ser filho de Deus. Eu gosto de explicar isso, né? João 1:12 diz que todos quanto receberam Jesus, deu-lhes o poder de ser feito filho de Deus. Só é filho de Deus quem recebe Jesus. Quem não recebeu Jesus ainda é criatura. Quando você aceita Jesus, você passa a ser filho de Deus, e Deus, como Pai, Ele vai cuidar de você. Ele exige de você obediência. Ele não pede, Ele exige de você obediência. E aí Ele passa a ser
o seu defensor, ele passa a ser o seu provedor todos os dias. Foi assim com Elias. Deus estava ali, abençoou Elias, preparou corvos para alimentá-lo, preparou uma viúva e abençoou ali Elias e a viúva. Nós voltamos também um pouquinho, vamos lá em Gênesis e encontramos Abraão. Deus disse para ele: sai do meio da tua parentela, vai para a terra que eu vou te enviar, lá eu vou te fazer uma grande nação. Deus prometeu para um idoso, para um casal de idosos, que eles teriam um filho, que ele seria a provisão de um filho. 25 anos depois, Deus dá ao casal idoso um filho chamado Isaac. E 13 anos depois, aproximadamente, Deus pede esse Isaac em sacrifício, lá na região de Jerusalém, lá no Monte Moriá. Aí Abraão vai, prepara todo o material para o sacrifício, leva o menino, e o menino pergunta: pai, tem tudo aqui para um sacrifício, para um holocausto, cadê o cordeiro, pai? E ele disse: Deus proverá. Abraão revela Jeová Jiré, o Deus da provisão. No hebraico, o Senhor será a nossa provisão, ele vai prover o cordeiro. E ele nos traz, Abraão nos traz uma revelação de um Deus que provê as nossas necessidades. Amém? Falamos aqui que esse mesmo Abraão conheceu um Deus altíssimo e um Deus denominado El Shaddai, todo-poderoso. Aí você crê nesse Deus, e aí ele será a tua provisão. Não precisa desesperar, não precisa ficar ansioso, porque se você é filho de Deus e está na obediência ao seu pai, sob a palavra desse pai, você vai prosperar, porque Deus dá a provisão. Andamos na história. Abraão nasceu Isaac, Isaac teve os 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó recebeu a bênção do pai dele, não era o primogênito, mas ele se tornou o herdeiro de todos os bens do seu pai Isaac. Deus mudou o nome de Jacó para Israel, que significa Deus que luta pelo seu povo. Ou seja, Deus estava dizendo ao povo de Israel: eu lutarei por vocês. E eu quero só que você entenda uma coisa: existe o Israel que está lá do outro lado do Atlântico, e existe um Israel de Deus, não o Israel sanguíneo, não o Israel que deriva de uma tribo de Israel, mas o Israel espiritual que está espalhado por todo o mundo. Esse Israel espiritual é todo aquele que recebeu Jesus como Salvador. Se você recebeu Jesus como Salvador, você se transformou no Israel espiritual. E todas as 8.000 promessas da Bíblia que estão para Israel, elas servem para você. Você será feliz quando entrar, será feliz quando sair, será feliz, próspero na cidade, será próspero no campo, porque você é o Israel de Deus. E uma coisa que eu gosto de dizer: você deve saber quem você é. Humanamente, alguém pergunta: quem é você? Você fala assim, se é um homem: sou homem, sexo masculino, tenho tal idade. Se tem uma profissão, você canta a profissão que você é. Se você é de Jesus, você fala: eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro, estou nessa terra só de passagem, porque o meu Jesus foi preparar lugar para mim na glória. Eu sou um ET. Amém? Você tem que saber. Por que você tem que saber? Para você ser abençoado por Deus, você precisa saber quem você é. Está entendendo? Porque o diabo, você tem que olhar para o diabo e dizer ao diabo: eu sou um vencedor, eu tenho sobre mim o sangue do Cordeiro. Tem gente que fica na dúvida. A dúvida gera a maldição. Diante de uma situação terrível, você vai determinar quem você é. Ah, pastor, eu tenho tal coisa, eu tenho tal capacidade, mas a minha vida não anda. Eu conheço gente formada, curso superior, mas a vida não anda. Mas você tem formação, mas a pessoa não sabe determinar no mundo espiritual a sua vitória. Ele fica na dúvida, ele fica no medo, e aí ele não pode agir. Quando você sabe assim,
o meu Pai é o Deus Todo-Poderoso, e Ele vai suprir as minhas necessidades. O diabo fala: esse sabe quem é. Amém? Aí você começa a dizer no mundo espiritual que você tem um Deus que provê para você. Quando a gente era criança, né, os meus irmãos tiveram isso, mas os 3 primeiros tiveram a provisão do meu pai assim de uma forma bem mais ampla, porque eram os 3 primeiros filhos, entraram na escola, quem comprou lá o pano para fazer, aquele tempo falava blusão, né? Fazia o blusão, o uniforme, as moças, as meninas usavam, a minha mãe que fala, saia pisada, meia, né? Aquelas meias brancas, sapatinho preto. Quando entrou na escola, deu a lista do material. Quem foi o provedor? Meu pai. Sim ou não? Quando nós temos um pai, o pai é o provedor. Se você é de Deus, você tem um Deus provedor na sua vida, que vai te abençoar. Amém? Você crê nisso? Então eu quero que você guarde isso. Deus vai abençoar você. Agora entramos nesse versículo que nós lemos. Essa família de Abraão ela começou a crescer com Jacó. Jacó teve 13 filhos, 12 homens e uma mulher chamada Diná. Esses 13 filhos de Jacó casaram-se e tiveram filhos. A família foi crescendo, ou seja, aquela profecia para Abraão, que através deles nasceria uma nação, começa a se expandir através dos filhos de Jacó, agora chamado Israel. Nós passamos pela história de José, um dos filhos de Jacó com Raquel. Esse moço era o que tinha sonhos, e Deus nos sonhos disse: olha, você vai governar sobre os seus irmãos, sobre o seu pai, sobre as mulheres do seu pai. E aí ele foi contar o sonho para os irmãos chamavam ele de sonhador. E um dia, o Jacó, ele mandou fazer uma capa colorida, e deu de presente para o José. Naquele tempo, uma capa colorida era cara, porque já pregamos aqui que se usava tons brancos ou pastel ou preto. Agora algo colorido, com azul, com vermelho, uma coisa diferente, era caro. E o José ganhou essa capa do pai. Aí os irmãos falavam: além de sonhador, ainda ganha um presente desse. Você pode falar assim: mas eu li pastor Gênesis, e o José era o filho preferido do Jacó. Ele era sim, porque ele era o primeiro filho com a mulher com quem o Jacó amava de verdade e trabalhou 14 anos. Ele era o filho querido. Mas também, por outro lado, o José era aplicado naquilo que o pai ensinava. Qualquer filho que agrada o pai vai lembrar dele para dar um presente, porque o pai que abençoa o filho desobediente está criando um monstro. O pai que dá um carro para o filho que não obedece, que é de dura serviço, ele está criando um monstro. Quem privilegia o errado, cria monstro. E ele abençoou o filho dele. Aquele negócio: o filho chorou, o pai dá. Não, você não tem que chorar para ganhar nada, você tem que obedecer. Lá em casa era assim: obedece que você tem. E quando eu quero, criança não tem querer. Aprenda a obedecer. Aí quando obedecia, meu pai chegava com presente, né, Marquinhos? A gente brincava, saía correndo com os presentes. Porque a obediência gera bênção. E aí os irmãos venderam o Jacó. Estou contando rapidinho aqui a história de Israel. Eles venderam por 20 moedas o irmão deles, o José. O José foi para o Egito, os mercadores levaram ele para o Egito. Lá no Egito ele foi negociado e ele foi para a casa de Potifar. Potifar era um alto funcionário do Egito.
provavelmente um dos braços direitos do faraó. O Potifar era casado. O casamento do Potifar era por aparência, porque o Potifar era eunuco. A palavra eunuco significa castrado. Ele era casado, tinha uma vida boa, tinha empregado, e ele comprou aquele garoto para trabalhar na casa dele. E o José, eu tenho que contar essa história para a gente chegar nesse texto. O José, ele era uma pessoa curada no coração. Ele era aquela pessoa que não guardava mágoa. Ele era aquela pessoa que não ficava fechada em angústia. Ele não era aquela pessoa cheia de dodói. Não olharam para mim, não me cumprimentaram. Ele era resolvido. Em primeiro lugar, porque ele sabia que Deus tinha dado a ele um sonho futuro. Que ele seria um líder, ele governaria sobre os seus irmãos. Agora ele estava escravo, mas ele não fazia as coisas do jeito da moda, toca para lá, como diz os mineiros. Tudo que ele fazia com excelência. Eu tenho que arrumar esse microfone, eu vou arrumar com excelência. O pastor já explicou como é que arruma isso aqui. Eu presto muita atenção nisso. Aproveitando as oportunidades. Eu já expliquei como deve terminar os microfones depois do culto, né? Os pedestais. A minha mãe falou que para o bom entendedor você não precisa falar muito. Aí ao longo do tempo eu começo a olhar e começo a observar que foi só um dia ou dois. Porque o ser humano tem 1001 preocupações, mas ele esquece daquilo que ele tem que fazer. O José não, ele fazia tudo com excelência. Ele ia lá e fazia o melhor. E quando você faz o melhor, as tuas mãos abençoam outras pessoas. Aí começou a perceber o seguinte: o Potifar falou: depois que esse garoto entrou aqui em casa, não tem mais desperdício. Depois que esse garoto começou a trabalhar aqui em casa, nada se perde. Aí ele chamou o José e disse assim: você continua escravo, mas a partir de agora você vai ser mordomo da minha casa. Você vai exercer mordomia. Eu vou explicar para você o que é ser mordomo. O mordomo é aquele empregado especial. Se o patrão tem um carro, ele cuida de tudo. Se ele precisar sair, sabe que carro que ele vai sair? Sabe? No carro do patrão. A mesma comida que se serve à mesa para o patrão, o mordomo tem direito de comer. Ele cuida da casa, mas também ele exerce mordomia. Ele pode usufruir daquilo que o patrão tem. E eu quero dizer uma coisa para você. Guarda isso. Existe uma doutrina que se fala, na doutrina, quem fizer a escola de obreiro, se der tempo, é difícil dar todas as doutrinas, durante o ano. Mas existe, numa das doutrinas bíblicas, a doutrina da mordomia. Eu que sou crente em Jesus, você que é crente em Jesus, tudo que você tem, não é seu, é de Deus. Foi Deus que te deu. Você simplesmente exerce mordomia, porque se Deus não der, você não tem nada. E aí você pode orar: Deus, o Senhor é dono do ouro, da prata, eu preciso de tal coisa, Ele vai te dar, para que você usufrua. Nós vamos chegar no pedir. José, de escravo, que fazia tudo, agora ele era mordomo, ele gerenciava a casa e tinha direitos. Aí a mulher do Potifar não tinha vida matrimonial. Ela viu José, um moço bonito, um moço bem arrumado. Ela falou assim: meu marido sair, eu vou ficar com esse menino aí, vou namorar com ele, eu vou ficar, como os jovens muitas vezes pensam, eu vou ficar. A Bíblia diz que ficar só em Jerusalém. Amém? E aí, um dia ela começou a falar na cabeça: nossa, é um moço bonito, vem aqui, deita comigo. Meu marido, ele é castrado, ele me dá uma boa vida, ele é rico. Sabe por que era castrado? Porque para trabalhar no palácio do rei, do faraó, tinha muitas mulheres. E o faraó seguro, fazia isso, as pessoas se sujeitavam a isso. E ele tinha uma vida, mas não tinha uma família. E ela tentou José e ele dizia não. O José, ele tipifica a pessoa de Jesus também aí. Na verdade, a história de Jesus de José é um tipo de Jesus,
porque ele foi tentado em tudo, e é aquilo que os homens falam, né? Na maior área, que é a sexual, ele foi tentado por aquela mulher casada, e ele disse não. Aí ela puxou as vestes dele, ele fugiu nu. Quando o marido dela chegou, ela falou: ó, aquele teu empregado entrou no quarto, tirou a roupa, eu mandei ele sair, a prova aqui. Aí o Potifar não quis ouvir, né? Foi pela mulher, mandou encarcerar o José. Mas ele tinha um sonho, pastor. Ele tinha uma promessa. Ele havia deixado de ser um serviçal comum para ser um mordomo. Mas aí ele é lançado nas masmorras lá no Egito. Você acha que o José mudou? Ficou irado, falou: que Deus é esse? Eu não vou mais na igreja. Puf. Não, ele não falou mais isso. Ele permaneceu fazendo e sendo quem ele era, porque ele sabia quem ele era. Vou repetir: você precisa saber quem você é no Senhor. Quando te afrontarem, quando levantarem palavras negativas contra você, quando tentarem te anularem, você fala assim: tudo posso naquele que me fortalece. E o José foi lá, e lá dentro do cárcere, você sabe que quem cuida da cadeia são os próprios presos, né? Eles fazem a comida, né? Tem o pessoal escalado para comida, eles limpam, né? Tem uns que não fazem nada. Quando nós pregávamos aqui nesse presídio do Mineirão, ia fazer culto lá, eu ficava da grade observando uns que ficam no pátio andando para um lado e para o outro. Eu levei 15 irmãos para fazer um trabalho comigo no Mineirão. Todo mundo era valente até entrar no Mineirão. Na primeira semana eles foram. Na segunda eu falei assim: ó, o irmão vai, eu não vou poder ir. Só foi 2. Aí eu fui na terceira semana, o pastor vai, eu também vou. Aí depois, quando eu dei a responsabilidade pelo irmão Fernandinho, falei assim: ó, se der rebelião, eu venho aqui trocar contigo. Pode crer nisso que eu sou pastor. A minha mãe já sabe: der rebelião, mãe, é rebelião no Mineirão, eu venho, converso com a polícia, tem alguém lá que é da igreja, eu tenho autorização para entrar, converso, troco, e você sai, eu fico, porque a responsabilidade é minha. Eu sei disso, eu sei bem claro isso. Mas eu percebi que aqueles irmãos que eram muito machos afinaram, porque entrar dentro de um presídio é feio, irmãos. Tem uns que trabalham, né, irmão? Tem uns que trabalham, mas tem uns que ficam andando no pátio. Aí de vez em quando alguém de bico com pipa lá, o pipa desce, eles tiram um pacotinho do pipa, todo mundo sai para cheirar. Quando não é um pé, alguma coisa que cai no pátio, pá, eles pegam e saem correndo, né? Principalmente aqui no Mineirão. E aí só vai fechando porta. Você vai, pá, anda um corredor, vem outro, fecha, você passa, fecha. Quando você vê, tem 7, 8 portas, grade fechada, e você lá no meio. E separando você só uma grade com a periculosidade. Eu vou abrir um parênteses. O dia que eu fui pregar a primeira vez no presídio, aí o irmão falou comigo assim: pastor, você não vai expulsar demônio não, que vão achar que é rebelião. Sempre tem aquele que quer ensinar, né? Eu falei: ó, irmão, primeiro quem me dirige é o Espírito Santo. Se ele falar desafio, eu desafio ali, não tem medo não. E outra, nem preciso desafiar, porque a unção está em mim. Um vai balançar lá, eu não vou deixar ele balançando, eu vou lá e vou cutucar. E aí eu estava pregando, na sala tinha uns 50 detentos, e eu estava pregando, eu nunca vou esquecer isso, que eu falei assim: não são, vocês estão aqui porque merecem. Uns fizeram assim. Era para eles levantar e me pegar. Mas quando você fala na unção, no poder de Deus, Deus é que age. Amém? José foi parar num lugar desse. Sabe o que o José fez lá? Continuou sendo a mesma pessoa. Ele deu um jeito: isso aqui não funciona. Vamos arrumar essa cama aqui, gente. Ó, vamos arrumar isso aqui está cheirando mal. Ó, vamos lavar isso aqui para cheirar um pouquinho melhor. Ó, você aí, me ajuda aqui. O José veio, começou a aconselhar um aqui, outro ali, aí Deus falava com ele, ele revelava um sonho de um aqui, revelava um sonho de outro lá, ia interpretando, ou seja, ele se transformou num referencial. Quem é de Deus se transforma em referencial até num presídio. Amém? Agora, uma coisa eu vou dizer para você, que é uma grande verdade que a gente comenta em casa: se eu desviar, morrer sem Jesus,
Eu vou ser um referencial no inferno. Mas não vou desviar não, porque eu sou de Jesus. Porque a pessoa que queima o diabo, quando chegar lá, não andou com Deus, vai para lá, o diabo fala, mas você me queimava, né? Agora é você, tu, né? Mas eu estou dizendo na questão de bênção. Se você, e no plano terreno, se você é de Deus, Deus vai te honrar onde Ele te levar. Ah, pastor, mas se eu fui preso injustamente, agora se você matou, roubou, traficou, está lá dentro, você vai ter que fazer isso aqui para acertar a tua vida com Deus. Eu estou falando quando a questão é injusta. E você está andando em justiça, Deus vai te honrar. Porque Deus nos leva muitas vezes no hospital para pregar para doente, nos deixando ficar doente. Sabia disso? Hein? Por isso que o crente não pode reclamar. Por isso que o crente não pode dizer, o que eu estou fazendo deitado nessa cama aqui, Deus? Olha para mim, não. Se você é de Deus, você serve a Deus e foi parar no hospital, vira para o vizinho que está do lado e fala assim, ó, eu estou aqui, estou doente, vou sair daqui porque meu Deus é poderoso, mas eu estou aqui para dizer para você que Jesus te ama. Aceita Jesus e se arrependa. Ou seja, Deus nos leva no lugar para fazer a obra dele. Sim ou não? Você está entendendo? Jesus ficou no meio de 2 ladrões na cruz e lá em cima ele fez a obra de Deus, né? Tem gente que reclama. Jesus tinha tudo para reclamar, o José também, por isso que é um tipo. Continuou fazendo a vontade do Pai. Aí ele revela o sonho de um copeiro, né? E de um outro copeiro mora agora eu sempre esqueço a função do outro lá. E aí ele fala que um em 3 dias morreria e o outro em 3 dias seria livre. Aí um morre e o copeiro em 3 dias é perdoado. E aí quando o copeiro está saindo do presídio, o José fala com ele assim, lembra de mim? Ele falou, tá bom. Presta atenção, quando você falar para alguém assim, lembra de mim, não pensa que ele vai lembrar de você no dia seguinte, vai falar bem de você não. Não pense que 1 mês depois ele vai falar bem de você e vai lembrar de você. Ele vai lembrar de você a hora que Deus determinar que ele lembre. Um dia Deus deu um sonho para o faraó, e o faraó não sabia qual era a interpretação daquele sonho. Ele sonhou com 7 vacas gordas, e depois ele sonhou com 7 vacas magras, e ele chamou os sábios, me interpreta esse sonho, e nenhum deles sabia interpretar. O faraó está ficando angustiado. Aí o copeiro, a função do copeiro era essa, quer ver? Ó? Ele deve ter sido preso por suspeita de colocar veneno, né? Os faraós eram tão inseguros. Fala assim, eu não sou faraó. Fala, eu vou explicar porque você não é faraó. Os faraós eram tão inseguros que eles tinham o copeiro mor. Era aquela pessoa que servia ele, né? Que ia na cozinha, buscava as coisas para ele. Só que o copeiro levava 2 copos, um vazio e um cheio. O cheio era para servir o faraó. Aí quando ele chegava diante do faraó para servir, ele pegava o cheio, virava um pouco, mexia, virava um pouco no vazio e bebia. E o faraó contava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aí ele falava, agora me dá. Aí ele pegava e bebia. Por quê? A função do copeiro era experimentar para ver se alguém não queria matar o faraó. Ou seja, o faraó tinha insegurança. Ele achava que em qualquer momento poderia ser morto, envenenado. Então o copeiro estava ali para comer o bolinho antes. Aí ele fala, pega aquele lado de lá do bolo também. Ele cortava, que colocou do outro lado. Agora corta um pedacinho no meio. O bolo ficava igual um queijo suíço. Mas o copeiro aí ele contava. Não morreu, então agora corta, eu como. Você não é um faraó, sabe por quê? Jesus diz assim, aqueles que creem em mim farão as obras que eu faço, e os sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Você não precisa ter medo, porque o teu Deus te dá segurança.
Crê no teu Deus e terá segurança. Crê na palavra do profeta e prosperareis. Você não é um faraó. Sabe por que você não é um faraó? Porque a mortandade também não chegará na tua casa. Fala para o irmão, fala assim: a mortandade não chegará na tua casa, irmão. Fala assim: tem sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Fala: tem sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Você tem que crer nisso. Você é de Deus. Aí, quando o faraó já estava ficando assustado, aí o copeiro falou assim: o senhor me dá licença, seu faraó? Ele falou: fala, garoto, o que você quer falar? Eu conheço um rapaz. Aí contou a história. Ele disse que um ia morrer em 3 dias. E aí, quando ele interpretou meu sonho, ele disse que em 3 dias eu sairia e viria para cá no palácio. E aconteceu exatamente. Quanto tempo faz isso? Deve ter uns 10 anos. Como é que é o nome dele? José. Manda chamar ele. Aí foram lá, acharam o José, né? E trouxeram o José, colocaram uma roupa nova no José. E aí levaram ele diante do faraó. O faraó contou o sonho para o José. José abaixou a cabeça, ouvindo o sonho. E Deus falou com José: esta é a tua chance. Esta é a tua hora. Aqui começa a mudar o teu cativeiro. Diz para ele que as 7 vacas gordas será uma grande prosperidade que virá sobre o Egito. O Nilo vai ter abundância. O esterco tirado das margens dos rios do Nilo depois das cheias será de adubo para a plantação. E o Egito vai ter colheitas em 7 anos que nunca teve. 7 anos de grande colheita. Aí o faraó falou: opa, senti agora que é verdade. Ninguém falou isso. Aí ele disse: mas faraó, as 7 vacas magras que virão 7 anos também. 7 de prosperidade, 7 anos de escassez. O Nilo vai minguar, a terra vai secar. Aí o faraó falou: mas 7 vai dar 0, nós vamos morrer todo mundo. Aí Deus falou: agora que você vai mostrar para ele que você não é apenas um intérprete, que eu dei para você uma mente especial. Lembra de ontem da pastora Ana Maria, que eu contei aqui, que chegou para o engenheiro e disse como consertar um computador? Ele falou: agora eu vou mostrar para ele que você é um economista. Você vai dar para ele uma lição de economia. Por isso que eu falo que a Bíblia ensina tudo. Ele disse: ó rei, mas tem uma solução para os 7 dias ruins, 7 anos ruins. Vamos construir em todo o Egito, aqui em Mênfis, vamos construir silos, vamos construir celeiros, e toda a produção nós vamos estocar. E nós vamos ensinar o povo a trabalhar, né, com o que tiver. Ensinar eles a pouparem. Ele falou: sabe que eu não havia pensado nisso? Então senta aqui. Ele escolheu os secretários para o José e disse: fala com eles, aí vai dando a ordem, porque a partir de agora você é o 2º homem nesse império. Para um governo parlamentarista, o faraó seria o chefe de estado e o José se tornaria chefe de governo, o governante. O faraó seria a rainha da Inglaterra, só ia viver na pompa e na aparência, mas quem ia agir, quem ia colocar o país em movimento, era um moço que os irmãos desprezaram: José. Para você entender, eu vou correr. Passou aproximadamente o tempo de fartura, o Egito cresceu, guardou-se, e aí veio o período de seca e de fome. Os irmãos de José, já casados com filhos, estavam lá na terra que Deus deu a Abraão. A fome chegou lá. Aí a notícia chegou: só tem comida no Egito. Aí eles pegaram o que eles tinham, os animais que tinham, vamos comprar no Egito. Quando eles chegam no Egito, o José tem o nome mudado, né? Não vou entrar em detalhes aqui. A aparência agora mudada, talvez usando um corte de cabelo, uma veste egípcia, né? Casado, 2 filhos, Efraim, Manassés o primeiro e Efraim o segundo, né? Pregamos já sobre esse, que Deus fez ele esquecer. Manassés significa: Deus me fez esquecer o sofrimento, a humilhação que os irmãos fizeram, o cárcere, e agora eu estou numa posição de honra. Quando nasceu o menino, recebeu esse nome por causa disso. Aí nasceu o Efraim, eu estou correndo. Tu vai chamar Efraim, porque Deus me prosperou em lugar distante, onde ninguém prosperou.
Aí quando vem, ele descobre lá no meio, tem um ditado antigo que diz assim: ele não tinha mágoa, mas quem bate esquece, quem apanha. Ele passou assim, ele viu os irmãos dele olharam para ele, não o reconheceram, mas ele reconheceu os irmãos. Aí ele disse: não vou deixar minha família passar fome lá não. E aí ele vendeu comida para os irmãos dele, mandou vender, mas ele armou uma armadilha para os soldados egípcios depois perseguirem e prenderem os irmãos. Bom, prenderam os irmãos, adiantando aqui. E aí ele prende o irmão, ele pergunta sobre a família, sobre os pais deles, sem se revelar quem era. Aí ele fala: mas não tem o mais novo? O mais novo era o Benjamim, o irmão dele de sangue, por parte de pai e de mãe. Ele queria ver o Benjamim. Então ele armou a situação para que trouxesse o Benjamim, toda a família. Aí ele disse: vocês vão ter fartura aqui. Veio toda a família de Jacó. Alguns dizem que eram 75 pessoas, outros dizem que eram 150, mas só sei que desceu, o povo de Deus desceu para o Egito. José deu o melhor para eles. Durante 50 anos que José governou, o povo de Israel prosperou. Você pode ler Gênesis. E o povo do Egito gostava de agricultura, não gostava de pecuária. E o povo de Deus gostava de pecuária, e eles prosperaram. E eles foram se transformando mais ricos no Egito do que os próprios egípcios. José morre, né? Ele pede, aí já reconhece a família. Eu estou resumindo aqui. Um dia a gente prega só sobre José. E aí quando José morre, muda a dinastia de Faraó. E aí começaram a dizer: se esses hebreus continuarem aqui, eles vão nos tomar o Egito. Aí a nova dinastia que veio começou a oprimir. Começou a oprimir o povo de Deus. De povo livre, agora eles se transformaram em escravos no Egito. Construir as coisas suntuosas do Egito. E aí veio o sofrimento. Foram 50 anos de bênção e 400 anos de sofrimento. E não existe quem aguente sofrimento, sim ou não? E aí eles começaram a clamar: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus do nosso pai Jacó, nos socorra, nos livra do Egito. Aí Deus lança a promessa que viria um Salvador, um libertador, Moisés. Eu vou ter que contar uma anedota para vocês agora. Eu não queria contar. Isso é para quem gosta de música. Aí, quando o faraó soube que nasceria um libertador, ele mandou matar todas as crianças recém-nascidas e até 2 anos de idade. Todos os meninos até 2 anos mataria. Sabe quem ele contratou para matar? Sabe? Um cantor famoso hoje. Não sabe? Matos Nascimento. Nasceu é menino, você mata. Matos Nascimento. Nasceu. Essa é boa. Bom, Deus livrou Moisés. Você sabe, foi num barquinho, num cesto. E aquele que ele queria matar, que o faraó queria matar, olha como Deus é tremendo. Aquele libertador que Deus queria matar foi para onde? Dentro da casa do faraó. Deus é quem provê a nossa vitória e o nosso livramento. Se o inimigo levantar, quiser te pegar, quiser te matar, pode deixar que Deus cuida de você. Você passa diante do teu inimigo, o teu inimigo te sustenta, porque Deus está contigo. É por isso que você precisa aprender e crer na Bíblia como eu creio. Eu falo e prego aquilo que eu creio. Você precisa saber que quando você tem um Deus, Ele te provê. Moisés cresceu, teve treinamento de príncipe. Por que ele teve treinamento de príncipe? Porque Deus tinha um plano na vida dele, não há coincidência. Esse menino vai governar sobre o meu povo. Depois que ele foi treinado ali 40 anos, Deus mandou ele 40 anos para o deserto. Ele foi treinado no deserto 40 anos. Pois ele vem e Deus diz: agora você vai tirar o meu povo das garras do faraó. Aí você sabe que houve as 10 espécies. Vou resumindo. Aí o povo sai com Moisés para fugir de faraó. E eles vão pelo deserto. Deus abre o mar vermelho, eles passam no mar vermelho,
vai lá do outro lado, Faraó entra perseguindo eles, o mar fecha, consome Faraó e seus soldados, e o povo de Deus sai livre do outro lado. Deus é a provisão de livramento, de proteção para aqueles que creem. Agora eles estavam no deserto. Vou repetir algo que eu gosto de falar: o deserto é o pior lugar que existe para uma pessoa estar. Durante o dia é 40 graus à sombra. À sombra. Durante a noite um frio de menos 10 graus. Só não neva, mas a sensação térmica é muito gelada. Aí Deus falou: o meu povo está no deserto, eu tirei eles de lá através de Moisés. Deus colocou durante o dia uma nuvem, a nuvem da sombra. Ou seja, aquela nuvem é de vapor, aquele vapor suavemente caía sobre eles, refrigerava eles durante o dia. O calor não era tão intenso, porque Deus cuida daqueles que são seus. Deus fazia vir do mar o vapor da água para sustentar os seus filhos. Durante a noite, quando a temperatura caía, Deus mandava uma coluna de fogo que iluminava o arraial deles e trazia aquecimento. De Deus vem a provisão. Segundo estudiosos, saíram de 2,5 milhões a 3 milhões de hebreus do Egito. Em 450 anos eles foram mais de 1000 vezes multiplicados. Eles estão agora no deserto com Moisés. De dia tinha uma nuvem de glória, à noite tinha uma coluna de fogo. Mas no deserto eles saíram levando ouro do Egito, saindo levando prata, tecido, um monte de coisa. Levaram comida, levaram animais, mas a provisão que eles levaram foi acabando. E como eles eram meio desobedientes, aquilo que era para durar no máximo 3 a 6 meses de viagem, porque era muita gente, eles foram ficando no deserto. Segundo alguns estudiosos, eles andaram em círculos durante 38 anos. E 2 anos eles ficaram acampados em Cades Barneia. Aí, passado já algum tempo, vou resumir aqui, eles queriam comer, acabou a provisão. Aí Moisés orou a Deus, Deus mandou o maná, que era algo atípico, algo celestial, porque ele tinha tempo de validade determinada por Deus. Podia ser comido in natura, podia ser cozido, poderia ser frito, era o alimento que eles tinham. Está entendendo? E um dia eles falaram: Deus, nós queremos carne. Reclamaram com Moisés, Deus fez uma revoada de cordonizes, e eles no deserto comeram carne. Deus dava água, suprimento, e como não tinha tecelão, não tinha de onde tirar fibras para construir, Deus fazia acontecer o seguinte: as crianças cresciam e a roupa crescia junto, o pé crescia e a sandália crescia junto, porque eles dependiam do sobrenatural, porque ali no deserto, num lugar terrível, só Deus para dar suprimento. É por isso que você lê aqui que Deus diz: eu sei por onde andas nesses 40 anos, e não faltou nada para você. Quando você tem Deus, você tem suprimento. Eu quero que você entenda o seguinte, que Deus tem suprimento para você em 2015. Deixa eu ler uma coisa para você aqui, para você entender. Deuteronômio 8:4. Olha o que Deus manda Moisés falar com o povo. Ó: nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti, nem inchou o teu pé nesses 40 anos. Ou seja, andar no calor, incha o pé, né? Calor demais, incha. Deus fala: nunca, a roupa nunca estragou, e nunca os pés inchou no deserto, porque Deus estava ali, as fibras da roupa se renovavam. Deus deu vida para as fibras da roupa, para o couro do sapato, da sandália, porque Deus era o sustento para eles. E Deus disse: nesses 40 anos não faltou nada para vocês. Quiseram carne, eu dei carne, tinha o maná, eu sustentei nas vestes. Quiseram água de rocha, eu tirei água da rocha, eu dei suprimento.
porque Deus cuida daqueles que são dele. Você precisa crer nisso. A vida com Deus é pela fé. A vida com Deus não é emoção, não. Evidentemente, o que Deus vai fazer na tua vida vai te causar grande emoção, mas você tem que viver da fé. 40 anos Deus sustentou. Presta atenção no versículo primeiro que nós lemos em Deuteronômio 2:7. Diz assim, Deus fala, o Senhor esteve contigo. Moisés falando com Israel, o Senhor esteve contigo. Lá no 2:7. O Senhor te abençoou em toda a obra da tua mão. Tudo que eles faziam no deserto, Deus abençoava. Depois ele fala, coisa alguma te faltou. Eu vou dizer duas coisas que o Senhor manda dizer para você. Três coisas. Ele te abençoa agora. Amém? Amém. Ele está contigo agora. Amém. E nada vai te faltar. Amém. Você precisa crer nisso. Deus quer te dar saúde. Ele não quer seus pés inchados por causa da luta. Eu vou dizer, o deserto para o povo de Israel era sofrimento, era um lugar que Deus não queria eles, mas enquanto eles estivessem ali, Deus iria abençoá-los, amém? Mas eles tinham uma promessa de uma terra onde mana leite e mel. Nós estamos nessa terra. Esta terra para nós é o deserto, mas Deus manda dizer para você que está aqui, a igreja, que Ele está contigo, Ele te abençoa e nada vai te faltar enquanto você estiver aqui. Mas Ele preparou um lugar no céu, que é a nossa terra prometida, e lá nós teremos grande alegria. Nós estamos idênticos ao povo de Israel. O deserto deles era um deserto literal. O nosso deserto como igreja é a terra. Mas Deus manda dizer e repetir para você quantas vezes forem necessários. Ele te abençoa. Ele conhece as obras das tuas mãos. Ele está contigo e nada vai te faltar. Você crê nisso? Creia no Senhor. Creia no Senhor. Eu vou dizer para você uma coisa aqui, ó. Deus cuida da igreja como cuidou do povo no Egito. Nas dificuldades, saiba que Deus é com você. Jesus nos ensinou uma coisa simples. Mateus 6:11. Ele nos ensinou a oração. Na tua oração você deve orar assim: o pão nosso de cada dia, dai-nos. Então Jesus disse isso: o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Então você pode orar, porque Deus tem suprimento diário para você. E o suprimento diário, eu disse aqui sobre o maná. O maná vinha no domingo. Lá naquele tempo não tinha domingo ainda. Domingo faz parte do calendário gregoriano, esse nome. Domingo, mas para você entender, tinha o domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Quando chegava na sexta-feira, o maná vinha em dobro. Porque o da sexta era para ser comido também no sábado. Porque sábado era o dia que eles tinham, não podia sair de casa para colher, porque isso era trabalho. Aquele dia eles tinham que adorar a Deus. Então Deus providencialmente já preparava o maná do sábado. Então você não precisa ficar assustado, porque para cada dia Deus tem a provisão. E quando for para ser em dobro, Ele tem em dobro na tua vida. Aí eu vou dizer o mistério: se você pegasse o maná no domingo e falasse, eu não vou comer tudo não, vou deixar para amanhã, estragava, porque Deus não quer que você comece a estribar nos próprios pensamentos. Ele quer que você dependa dEle e confie nele, porque Ele é a tua provisão. Amém? Eu quero dizer para você uma das coisas que Jesus, quando esteve nessa terra, Ele vivia, sendo Ele Jesus, Ele era dependente de Deus também, porque Ele estava na carne. E uma vez questionaram: o seu mestre não paga imposto? Aí o Pedro foi falar ao Senhor: estão falando lá em Cafarnaum, se o Senhor paga imposto ou se não paga. Aí Jesus falou assim com eles, eu vou resumir, parafrasear aqui: é ilícito pagar imposto? Pedro falou, disse, ele falou assim: então vamos pagar. Vai, lança um anzol, vai ter um rio ali, lança um anzol, e o primeiro peixe que você pegar, você abre a boca dele, tem uma moeda, e paga o nosso imposto. Essa provisão foi sobrenatural, sim ou não? E eu vou dizer para você, você tem que começar a buscar o sobrenatural. Hoje eu estava dirigindo, eu disse assim: Deus, eu vou orar
Porque o crente precisa abastecer o carro. Não precisa? Sim ou não? Tem uns que tentam de tudo, né? Fazer um N gambiarra. O crente precisa pagar a conta de água, né? De luz, né? Sim ou não? Tem gente que faz gambiarra, vai lá, esquenta uma agulha, fura o registro e trava o botãozinho lá. Crente não faz isso. Crente é íntegro, paga tudo. Tem uns, místico que enche uma garrafa PET e põe em cima de água, põe em cima do relógio, né? Aquilo lá é místico, aquilo lá não existe nenhuma prova científica. Quando isso, há uns 10 anos atrás, isso em Sorocaba era uma febre. Você passava, tinha gente lá, só voltava a colocar um caminhão pipa em cima para ver se gastava menos. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Deus vai agir sobre o teu combustível. Deus vai agir sobre a tua energia elétrica. Deus vai agir sobre... Ele vai te dar provimento. E você vai falar, puxa, nós usamos tanto e não gastamos tanto. Porque Deus vai colocar a mão, né? Eu vi 2 testemunhos aqui. Um deles é da irmã Leia, que eu estive lá. Vou contar de novo, o gás acabou. E Deus mandou abençoar ela, se você crer. O gás havia acabado. Ela tinha nos convidado lá para comemorar o aniversário do Vitor. A vaca lá estava magrinha. Só o Vitão que não. Mas... E aí tinha 3 pedaços de pizza. Ela deu um pedaço para mim, um para o Adão, esquentou no micro-ondas, e para o Zé Carlos. Zé Carlos lembra disso, né, Zé Carlos? Nós conversamos, rimos umas 2, 3 horas, contamos uma história. E aí quando nós saímos de lá, ela resolveu, por algum motivo, ela falou, pastor, nem sei porquê, coloquei o negócio lá e liguei o fogo. Falou, esqueci que não tinha gás. E o gás acendeu. Durou 40 dias o botijão que estava vazio. É o Deus da provisão. Amém? Ela não falou para mim, se eu tinha dúvida que o senhor é homem de Deus, agora eu tenho. Que 3 pessoas chegaram para mim e falaram, pastor, se eu tinha dúvida que o senhor é homem de Deus, agora eu tenho certeza que o senhor é. Eu falei, é mesmo? Você tinha dúvida? Eu nunca tive dúvida, né? E isso eu já ouvi de 3 pessoas que me contaram a bênção. Eu vou dizer, Deus colocará a mão sobre aquilo, seus gastos. Deus vai te dar sabedoria a hora certa de comprar. Deus vai te dar sabedoria a hora certa de vender. Uma das coisas que eu aprendi, vou tirar aqui. Não foi aprender a tirar, não. Uma das coisas que eu aprendi dentro de casa, aquilo que eu adquiri eu não vendo. Só se Deus mandar. Por exemplo, se eu vender o carro é para comprar outro. Eu não vou vender o carro para andar a pé. Porque se Deus me deu, a partir de então eu só vou somar. Sim ou não? Na matemática de Deus, não tem subtração e não tem divisão. Na matemática de Deus, é multiplicação e soma. Pastor, mas o Jó perdeu tudo. Não foi Deus que tirou. Quando Jó recebeu de volta, ele recebeu 2 vezes, porque a ação era de Deus. Então você tem que aprender. Tem que apertar, vou vender o baixo. Você quer comprar esse baixo? Pelo amor de Deus, eu preciso pagar o aluguel. Cadê a confiança no Senhor? Deus proverá sobre a sua vida. O Senhor abrirá os rios, o Senhor abrirá os mares, para que a bênção do Senhor venha sobre a sua vida. Esses dias estava uma moça conversando comigo aqui na igreja, ela disse, pastor, uma vez, isso é verdade, eu descobri que isso é verdade, o senhor pregou que Deus muda a engenharia do mundo para abençoar um crente. Quando você faz uma oração aqui crendo, lá na Alemanha acontece uma coisa, num empresário, num investidor, aquele investidor pensa no Brasil, aí você fala assim, pastor, mas eu não sou ninguém, eu sou um mané, a fé move montanhas, Jesus falou. Lá ele falou, eu vou investir no Brasil, acerta um empresário aqui, que chega em Sorocaba, uma semana depois você está abençoado. Eu falei um dia que a Fátima veio aqui, eu falei, ela estava com um problema financeiro, eu sentei com ela, dei um conselho financeiro, vamos colocar aqui no papel, vou orar e Deus vai mudar. Ela falou, olha, eu preciso ter um aumento de salário, mas como eu sou concursada, para eu ter um aumento de salário, preciso vir uma lei. Falei, preciso de uma lei? Vai vir a lei.
Ela me olhou assim e falou: vai vir a lei, vamos orar aqui. 2 meses depois, os vereadores se reuniram, 2, 3 meses, entraram lá e saiu a lei que promoveu ela. O salário aumentou. Deus muda a engenharia. Quero falar uma coisa para você. Pode falar: o pastor é louco. Puxa, o pastor pega ali na Zona Norte. Quem é esse camarada? Eu vou dizer uma coisa: eu creio no poder de Deus e eu digo para você: você vai prosperar. Você vai prosperar. Creia nisso. Creia nisso. Segura o mistério. Olha, eu vou pedir, fique em pé, eu não vou contar os detalhes, porque eu me reservo, né, o direito da ética. Fique em pé, Neto e a Fabiana. Eles fizeram o projeto de vida em 2014. Tinha 2 coisas: o escritório deles e a casa. Fizeram. Foi 16 de dezembro? 26 de dezembro, depois do Natal. Jesus fez, né? E o carro, né? O carro 0. Dia 26, Jesus mudou toda a história. Só a despesa da casa era quanto? Dos documentos? 10 mil. Eles não precisaram desembolsar nada. Aí você fala: pastor, como isso? E durante o ano teve horas que nós sentamos aqui, eles choraram. Eu disse: confia no Senhor, porque o Senhor fará. Obrigado, Deus abençoe. Eu quero que você entenda o seguinte: eu disse para eles: confia no Senhor. Agora eu posso falar, né? Segurei até hoje. Confia no Senhor, porque Ele vai fazer. Não desiste não. E existe uma coisa, né? Olha nos olhos do profeta e presta atenção no que está falando, que Deus vai fazer. Que eu digo uma coisa: tem uma pessoa que eu admiro, para cada irmão meu eu tenho uma admiração especial. O meu irmão Marcos me ensinou uma coisa: na luta o silêncio resolve. Eu orava para ele e falava: Deus, ele não reclama. Um dia eu saí de casa, minha mãe falou assim, eu falei: o que é isso aí? Que tinha o Marco colocou um gelo aqui e ele não podia beber água e foi embora. E eu falava: Deus, ele não pode beber água, Senhor, eu não aceito isso. Mas eu nunca vi ele reclamar. Eu nunca vi ele reclamar. Ficava quieto. E eu entendo isso, né? O Jó também ficava quietinho, coçando com um caquinho de telha. Eu subia no monte e eu falava: Deus, eu não vou orar para o Marco mais, que eu já orei aquela vez lá. Eu só quero lembrar o Senhor que eu já orei e eu confio. Sério, eu falava isso para Deus, eu aprendi. Eu oro para uma coisa 3 vezes. A terceira eu já falo para Deus. Foi a Gisele do irmão Zé. Eu falei para ela assim, e falei para Deus: é a última vez que eu oro para você, porque eu quero ver você bem. A última vez ela falou: pastor, eu ainda não tive a assinatura do médico, mas eu nunca me senti tão bem. E a expressão do rosto dela mudou, né? Voltou a ser aquela Gisele bonita. Eu sou chato com Deus, e Deus sabe que eu sou chato. Eu aprendi com Ele a passar pela luta sem reclamar. É Ele e Deus: ó Deus, o Senhor sabe. Tem coisa que é difícil, me tira a minha... Não dá para ficar sorrindo, mas não falou palavrão, não xingou. Em alguns momentos até acredito que tenha ficado um pouco sem muita paciência, que quem está em desconforto, mas nunca abriu a boca contra Deus. Eu quero que você aprenda isso. Com a minha irmã eu aprendi a ousadia. Uma pessoa ousada, firme. Um dia ela disse assim, ó, pegou a Bíblia, levou uma lata de tinta vazia, disse: aqui é a lata de tinta, está aqui a Bíblia, eu vou orar hoje. Se Deus não fizer em 7 dias, se não tiver aqui no mínimo, acho que 10 pessoas que sejam abençoadas poderosamente essa semana, eu queimo essa Bíblia publicamente e nunca mais prego. Quem estava na igreja falou: essa mulher é louca. Eu falei assim: estou com ela. Fechei. Ousadia. A irmã Nilda que deu testemunho, quando eu conversei com o marido dela pela primeira vez, veio um empresário chamado Walter Policy.
Ele contou a história dele para mim. Nós saímos da igreja, era 3 horas da manhã, eu fiquei conversando com eles. Tava o marido dela, o Francisco, hoje advogado, tinha uma corretora. O marido dela, o Zé Antônio, gerente da loja do Policy, a esposa do Zé Antônio, a Magali, e estava o Walter e a esposa dele. Preguei para todos ali, terminou o culto, fiquei pregando. E aí eu disse para o Walter, contou a história, que naquele tempo ele devia mais de 1 milhão, e isso há mais de 10 anos atrás, mais de 15 anos atrás, exatamente de 97, 18 anos, né? Eu disse para ele assim: eu vou te fazer um desafio, te desafio 7 semanas, 7 quarta-feira, essa eu anulo, você veio me conhecer e conhecer a igreja, quarta-feira você vai passar a conhecer Jesus, que eu te apresento hoje. Então a partir da semana que vem você começa a conhecer Jesus, o meu Senhor, e 7 quarta-feiras você vai contar. Se Deus não fizer nada para você, em 7 quarta-feira eu planto bananeira na Atanásio Soares. Essa é a nula, porque você veio me conhecer e conhecer a igreja. A partir da semana que vem você vai conhecer Jesus. E presta atenção na pregação. E já ensinei para ele, você vai ofertar. O Zé Antônio, se você pode procurar o Zé Antônio na Interpiso, pede para ele te contar a história. 4 semanas depois, o Zé Antônio chegou para mim assim, veio o Walter e o Zé Antônio, eles tinham um camalhaço de cheque no elástico. O Zé Antônio falou assim: pastor, coisa de louco, coisa de louco, coisa de cinema. Falei: o que é isso? Ele falou: coisa de louco. Sabe quanto tinha em resgate de cheque? 400 mil reais. Isso há 19 anos, muito dinheiro. O Walter com aquele bigodão deles. Mas ele aprendeu uma coisa: ele chegava na igreja, entrava na porta, tinha uns envelopes ali de oferta, ele já se pegava, já escrevia e punha dinheiro. Em 4 semanas. E a história mais bonita que o Zé Antônio conta era de uma dívida que eles negociavam, né? Estava negociada, e era X prestações, e faltava 3. Eles deram para pagar e faltava 3. Aí um dia o Zé Antônio ligou lá para confirmar. Aí, tudo bem, viu o depósito, tudo bem. Aí o rapaz falou para ele assim: morreu. Ele falou: morreu o quê? Ele falou: tá tudo pago. Ele falou: tá tudo pago como? Tem 2 que vai vencer. O rapaz falou: não, tá tudo pago. Ele falou: não, eu tenho aqui. O rapaz: tá pago. Aí ele falou: então mostra para mim. O cara mandou para ele o fax, está tudo pago. Ele falou: pastor, pergunta para ele. Vai falar: coisa de louco, coisa de cinema. Ele fala assim. Eu aprendi isso com a minha irmã, ousadia. Gostar da Bíblia eu aprendi com o Geraldo. Camarada é bom de Bíblia, né? Eu fiz um rap uma vez para ele, que pergunta para ele o que é amém. Ele te prega a Bíblia inteira e ele não quer te soltar. Conhece? Falei: eu não sou igual a ele. Quem sabe um dia eu chego lá. Do meu irmão Elias é entrar no mundo espiritual e falar: vem. Eu aprendi o laço, eu aprendi o chicote, eu aprendi o que a fé me deu. E tem algumas coisas que ele tem que eu não tenho. E a forma muitas vezes que Deus usa eles é diferente da minha. Pastora tem palavra de revelação, de ciência. Quando Deus fala comigo, eles veem, tem a chamada que o pessoal fala de visão. Eu vejo eles, já vi um coração, tal. Deus já falou comigo o problema. Eu já pedi a Deus para ter a mesma coisa, mas Deus falou: cada um é um. Se for todo mundo igual, a igreja vai tiver uma perna só, todo mundo. Cada membro se completa. E na palavra de Deus eu vou dizer para você, eu vou repetir isso para você: Deus tem grandes coisas para você. Eu já profetizei para o Plavilovski e reitero a profecia para o Carlos Augusto: vai virar franquia. Você vai falar: ah, pastor, o Vitão já disse para o Bruno, vai virar franquia. Começa a orar e disse: prepara que você vai administrar a franquia. Deus, eu falei: Deus, prospera os irmãos e toca neles, que a prosperidade deles é para eles investir no reino. Tem muitas almas a serem salvas. Eu tenho 1001 ideias de evangelismo aqui, só que elas exigem isso aqui, ó. Porque se tem uma coisa que Deus me deu,
é evangelismo radical. Evangelismo radical, não copio ninguém. Eu vou lá, oro e Deus fala, faz tal coisa. O dia que nós saímos e entregamos o folheto, falando, aí, ó, meu irmão, chega aí, compadre. Aí, ó, quer uma brisa aí? Abre a mão, você vai viajar. O rapaz abriu a mão, coloquei ele, meu, abriu. Aí quando ele começou a ler sobre a Bíblia, eu falei, essa brisa faz viajar, essa brisa é Jesus. Teve um que ficou com medo, a polícia, e nós fazendo isso onde estava a polícia. O Guilherme lembra, o William lembra, a polícia, aconteceu um acidente, a polícia juntou um monte de gente, eu falei, é ali que a gente vai distribuir. Aí chegava assim e falava, aí, ó, tem uma brisa aí, compadre, só barato aí é bom. O cara, a polícia aí, esquenta, não, vamos dar para os homens também. Você não pode ter medo. Amém? Mas existe coisa que exige isso aqui, ó. Investimento. Almas, eu aprendi uma coisa, amar as almas e querer que elas conheçam Jesus. Porque eu vou dizer uma coisa, um dia eu te quero ver, eu quero te ver no céu. Amém? Amém? Deus é Deus de provisão. Deus tem uma moeda na boca do peixe para te dar hoje. Amém? Deus tem farinha para multiplicar na sua botija, azeite para multiplicar na tua botija. Deus tem vida para dar para você. Fique em pé. Amém? Eu vou falar aqui 3 coisas que ontem o Zé Augusto, 4 coisas que o Zé Augusto falou, a gente ouviu em São Roque, que você precisa saber. 4 pilares para a sua vida: leitura da palavra e audição da palavra, né? A Bíblia é bom você ouvir e é bom você ler. Quando você lê, você vai ter conhecimento. Quando você ouve, você vai suscitar fé. Aí, oração, leitura da palavra, audição da palavra, oração, jejum e vigilância. E isso ficou bem claro. Você pode ter esses 3, mas se não vigiar, você dança. Amém? Então você tem que ter os 3: leitura, audição, jejum, oração, jejum e vigilância. Porque se você não vigiar, o diabo te rouba. Amém? Mas se você só vigiar sem oração, você não tem conteúdo. Amém? Então, busque esses pilares na sua vida. Porque Deus vai suscitar em você, uma fé grandiosa. Eu citei as qualidades que eu tenho de todos os irmãos. Agora eu vou citar do meu irmão que foi para a glória. Mas pastor, que qualidade ele tem? Que ele tinha? Que quando eu era o penúltimo, eu lembro dele me levando na garupa da bicicleta para fazer trocar o corativo da pedrada que eu levei, da enxadada que eu levei, na pedrada, e também da enxadada. Eu lembro dele me levando lá em Juiz de Fora com carinho. Ele pegava o Marquinhos e falava, vem cá, mano. Naquele tempo, mano era de irmão mesmo, né? Como uma abreviatura de irmão. Não é hoje malandragem. Aí, mano. Eu lembro dele protegendo o Elias. Eu lembro dele protegendo a minha irmã em Guarulhos, né? Ele vai para lá, Ana. Ele chamava a frente. Ele chamava a posição para ele. Eu sou mais velho e todos os meus irmãos estão guardados nas minhas costas, porque essa foi a ordem do meu pai e da minha mãe. E ele tinha uma característica: o camarada era macho. E eu vou dizer uma coisa, e como eu não acredito em coincidência, eu acredito em propósito. Um dia Deus falou isso comigo: ó, você nasceu nessa casa em 16 de junho, se eu não me engano foi 16 de junho de 90. Deus falou: você nasceu nessa casa, você teve essa mãe porque eu quis, você teve esse pai porque eu quis, você teve esses irmãos porque eu quis. Aí a minha irmã muitas vezes sou a única mulher, ela é a única mulher porque eu quis, porque cada um tirou de cada um uma coisa boa. Não é verdade isso? Aí eu descobri uma coisa, daquela família negra pobre lá da roça, daquele casal veio os filhos. Nós não temos fortuna, mas repito aqui o que a minha mãe nos fazia entender: nós temos o favor de Deus, e é esse favor de Deus. Aí agora eu vou fazer o desafio para você. Creia
Eu sou homem de Deus, o pastor Marquinhos é homem de Deus. Com 11 anos esse menino falava em línguas estranhas, fazia a obra de Deus. A minha irmã entrou para estudar, os meus irmãos, a Bíblia porque queria alma. E Deus tem nos usado. E eu vou dizer, assim como eu sou homem de Deus, que hoje, sábado, o dia que o Senhor curava, Deus está curando o teu bolso, Deus está curando a tua conta corrente, Deus está curando as suas finanças, e você vai prosperar. Os vizinhos daqui, até os nossos irmãos assembleanos, vão ver a diferença no que Deus vai fazer na tua vida material. Deus está curando as suas finanças hoje. Você tem dívida? Levanta a mão, hein? Não estou dizendo compromisso não, dívida. Se você tem compromisso, você vai pagar eles todo mês certinho. Você tem dívida. Foi compromisso que você não acertou. Levanta a mão. Você tem compromisso que você não acertou. Está pendente. Levanta bem assim, igual eu. Senhor meu Deus e meu Pai, o Senhor prometeu suprir, pagar os compromissos. Quem tem compromisso de carro, que está pagando mensalmente, não é um devedor. Ele tem compromisso e o Senhor vai abençoar para que honre esse compromisso. Mas aquele que está endividado, aquele que não tem condição financeira, aquele que não tem dinheiro, aquele, meu Deus, que chora, o Senhor vai abrir as portas. Meu Deus, o Senhor vai prover. O Senhor e vai dar inteligência para essa pessoa usar o cartão de crédito, usar o cheque especial. O Senhor vai dar inteligência para essa pessoa investir, meu Pai. Senhor, porque muitas vezes o homem espera ganhar uma grande fortuna num jogo, mas a provisão do santo vem do Senhor. Eu determino que esse ano esta pessoa vai estar zerada com as dívidas, e ela vai poder ter crédito, meu Pai, para aquilo que ela precisa, e ela vai prosperar. Eu chamo sobre a vida dela a multiplicação, em nome de Jesus. Fala assim: o meu Deus me provê hoje. Agora abençoa o teu mês 10.